Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e eu tô aqui de volta no nosso Dúvidas Paranormais, esse quadro semanal que eu uso para responder as dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E começando com a Raíssa do Vale, ela quer saber se o Grimório Ritualístico, aquele item que você pega com o ocultista quando ele tá na trilha de graduado ali em Nex 40, se ele pode ser usado como um utensílio para ser ali para colocar um ocultismo nele, para aumentar os seus status, e também se ele tem alguma categoria, porque lá só fala que tem um de espaço, ele ocupa um de espaço, tá? E na verdade você pode sim usar ele como um utensílio, eu não vejo nenhum problema em você usar ele para poder colocar algumas perícias nele, mas ele também não tem nenhuma categoria, ele é considerado item de categoria 0, então ele é categoria 0 e ocupa um espaço, tá? Você pode usar ele também tranquilo, não tem problema nenhum. A única coisa, né, é que se você for usar um ritual dele, como tá escrito na regra, você precisa gastar uma ação completa para folhear o que tá ali nesse seu grimório. O Gines Eduardo quer saber se ele pegar a habilidade que transforma o soco em golpes letais e tem aquele upscaling, né, de 1d6, 1d8, 1d10, se eu não me engano é artista marcial o nome da habilidade, ele quer saber se tem crítico, e tem sim, tá? Toda vez que você tem um ataque que não tem não tem nada falando de crítico, não tem nem falando se quantos multiplicadores tem ou qual dado tem que tirar, é sempre duas vezes, né, x2, e o dado é sempre o 20, tá? O 20 é sempre crítico, então qualquer ataque, seja o ataque de punho, mesmo que você tenha ou não ali o artista marcial para dar dano letal, o crítico vai ser sempre 20, a não ser que você diminua ele com alguma habilidade diferente. O Lípio quer saber se tem como você conjurar um outro ritual se você já estiver mantendo um ritual sustentado. Por exemplo, exemplo que ele deu é se você usar o ritual Armatroz, você pode usar um tela de ruído sem acabar com o Armatroz. E pode sim, tá? O que acontece é, você precisa manter o ritual ativo com o mínimo de concentração. Esse mínimo é simbolizado por aquele gasto de 1 ponto de esforço a cada rodada que você mantém um ritual sustentado ativo. Então, quando iniciar o turno, se você falar, eu quero manter o ritual sustentado ativo, você gasta 1 ponto de esforço. Depois disso, você pode fazer a sua ação do seu turno ali da sua rodada normalmente, conjurar outro ritual, fazer um ataque, fazer o que você quiser. O Aladdin perguntou como que funciona a mochila de utilidades, como que esse item funciona. Ele fala que se você escolhe, ele reduz o espaço em 1, ou se ele reduz de um item só, ou de todos, enfim. A mochila de utilidades, ela tem, digamos, uma interpretação meio ambígua. O que acontece é, na mochila tá dizendo que você escolhe um item, e esse item, ele tem a redução de peso, né? Então, se você tem um item que tem 1 de peso, você escolhe ele e ele tem 0 de peso. Se você considerar isso para todos os itens daquele tipo, por exemplo, sei lá, um cicatrizante, você vai ter cicatrizante infinito, porque ele não vai pesar nada na sua bolsa. Automaticamente, se você pensar que só vale para um item específico, a mochila de utilidades, essa habilidade se torna meio inútil. Então, se eu não me engano, teve uma pessoa que participou do desenvolvimento ali do livro que falou que a mochila de utilidades funciona para a classe do item. Então, se eu escolher cicatrizante, por exemplo, nesse exemplo aqui, todos os cicatrizantes da minha bolsa têm 1 de espaço a menos, então teriam 0 de espaço e eu teria cicatrizante infinito. Eu não gosto de considerar isso, eu prefiro considerar essa habilidade uma habilidade inútil do que uma habilidade quebrada, porque ela realmente, eu acho que o poder que ela tem de quebrar o jogo é muito maior do que o poder que ela tem só de ninguém simplesmente utilizar. O Leonardo Marques quer saber como que funciona a origem ocultista arrependido, quando você pega um poder paranormal, mas você começa com metade da sanidade. De acordo com o livro que está escrito aqui, você começa com a sanidade igual a metade do que seria no normal. Então, o que eu entendo é, todo personagem, quando você vai escolher a sua classe, você pode escolher ali uma das 3 e cada uma delas tem um inicial de sanidade. Então eu acho que é ali que você diminui na metade. Então, se eu não me engano, por exemplo, o cultista começa acho que com 20 de sanidade, então se você começar com a origem cultista arrependido, ele começaria com 10. E daí pra frente é normal, a contagem vem normal, é só pra começar que você começa com metade ali da sanidade. Depois que você evolui, você ganha a evolução de sanidade ali normal, como qualquer outro personagem. É o jeito que eu interpreto, eu acho que essa é a maneira correta. Mas também, como eu falo sempre, nessas regras meio dúbias, vai depender da mesa que você tá jogando. O GN Yuri quer saber se o bloqueio funciona contra dano de morte, sangue, essas coisas, dano paranormal. E ele funciona sim, desde que o dano seja corpo a corpo. Você só pode bloquear um golpe corpo a corpo. Então, se a criatura te der um ataque ali de perto, um ataque com uma garra, com uma mordida, qualquer coisa, que seja um ataque corpo a corpo, você pode bloquear. Se não for um ataque corpo a corpo, aí não tem como, você não pode bloquear. Geralmente você não pode nem esquivar. Alguns ataques, algumas criaturas dão direito a um teste de reflexo no máximo.
O Pedroca, o Cria, fez uma pergunta muito interessante e meio parecida com a pergunta do Marbel 2009, então eu vou colocar as duas aqui e vou responder meio que as duas ao mesmo tempo, tá? O Pedroca quer saber que se ele tirar 20 num dado, tendo 5 de pontaria ou luta, enfim, num teste de ataque, então ele tirou o dado máximo, mas o monstro tem 35, ele acerta? E sim, você acerta porque, de acordo com as regras do jogo, um 20 é um acerto automático, então você tirou um 20 e você acertou. Agora, se você tirar um 19, aí sim, esse valor tem que dar o total ou mais ali da defesa do monstro. Isso funciona para qualquer teste que tenha uma DT, não só para ataque. 20 é um acerto natural, então se tirou um 20 no dado, você acertou independente do que aconteça. E isso também responde à pergunta do Marbel 2009, como eu disse, que ele perguntou ali como que ele faz para acertar uma relíquia, por exemplo, que tem 35 de defesa, se esquivar vai para 60, é muita coisa. É isso, você pode, obviamente, se você for um combatente, você usar ataque especial no nível mais alto, usar outras habilidades, energético e outras coisas que vão te dar mais valor de ataque. Você pode tirar a defesa do monstro, então colocar alguns debuffs nele para ele perder dados em teste de resistência, perder valor numérico de defesa mesmo, e também o 20 natural que a gente chama, né? Que é você jogar e tirar um 20 no dado. Quando você tira um 20 no dado, você acerta o ataque na criatura independente da defesa dela. O Gabriel Henrique perguntou se ele pode usar o campo protetor e o salto fantasma juntos para ir fazer uma esquiva, né? Para esquivar de um dano. E na verdade você pode, não tem nada que impeça você de fazer isso. Porém, você vai gastar, acho que é 9 ou 10 pontos de esforço para fazer tudo isso, para ganhar, eu acho que 15 na defesa, alguma coisa assim. Tem outras maneiras de você gastar menos pontos de esforço e conseguir mais defesa. Mas se for uma situação que for sua única saída, você precisar habilitar o campo protetor e usar um salto fantasma para aumentar a sua defesa, se for a única saída ali, o único jeito que você encontrou, pode usar sim, desde que você tenha os pontos de esforço para gastar. E essas foram as dúvidas de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo que eu vou responder ela no vídeo da semana que vem. E se você curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, falando de fichas, criaturas e tudo mais sobre esse universo. E também o jogo tá para sair aí, né? A gente vai ter algumas atualizações mais pra frente, vai ter até uma gameplay, então talvez eu fale um pouco mais sobre o Enigma do Medo, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram e olhos sempre abertos.